Olá, estamos dando início a mais um programa Lu Rodrigues e hoje com o quadro Empreenda a Vida com a Tati Souza. Seja bem-vinda, Tatiana Souza, mais uma vez com esse quadro maravilhoso. E o que podemos esperar hoje desse quadro? Hoje o quadro está especial. Boa tarde a todos, bem-vindos aos nossos espectadores. A gente vai falar sobre saúde, saúde que é tão importante porque a gente tem vida no nome, né, Lu? Empreenda a vida. E dentro do empreendedorismo, a gente costuma achar que a vida às vezes está separada do trabalho e muito pelo contrário, né? Dentro dos CNPJs existem CPFs e esses CPFs precisam ser cuidados. E hoje a gente vai falar com especialistas sobre saúde, a saúde primária no trabalho. Fiquem aqui, não percam esse tema. E quem que você convidou para esse quadro de hoje, Tati? A gente convidou uma empresa especializada, que é a ASC, e representando, a gente vai falar primeiramente com a Cláudia. Cláudia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Nós gostaríamos que você ficasse bem à vontade aqui no nosso bate-papo. Pode se apresentar, falar um pouquinho da empresa e dizer qual é essa contribuição, então, que a gente pode começar fazendo para todos os funcionários, o que a empresa pode fazer para inovar na questão da saúde. Bom, obrigada a vocês pelo convite, né? Em nome da ASC, em meu nome, da Patrícia, que vai estar aqui daqui a pouco. A ASC é uma empresa especializada em gestão de saúde para os colaboradores. Então, a gente cuida da saúde das empresas. A gente fala muito em saúde da empresa, pensando na saúde econômica, mas a sustentabilidade de uma empresa passa necessariamente pela saúde dos seus colaboradores, como você bem disse, né? Dos seus CPFs, que são quem fazem essa empresa. Então, lá a gente tem diversos programas, cada um atendendo a necessidade específica das empresas. E aí, estou super à disposição para a gente falar de todos esses projetos. Eu respondo lá na ASC pela Diretoria de Gente e Gestão. Eu sou psicóloga, especializada em finanças e em pessoas, não poderia ser diferente. E lá a gente compartilha vários papéis. Então, eu cuido de compliance, também de uma escola de saúde que a gente tem. E várias outras coisas a gente está participando juntos lá. Ai, maravilhoso. Quando fala diretora de gente e gestão, né? A menina do marketing pergunta, é gente e gestão mesmo? Eu falei, é gente e gestão. Achei lindo, porque empresa que cuida de gente, né? Ter uma diretora específica para isso é maravilhoso. Parabéns. Ô, Cláudia, para que o pessoal em casa entenda um pouquinho mais, o que seria a atenção primária à saúde? Bom, um dos nossos negócios para empresas são as clínicas de atenção primária à saúde. A gente pode ter as clínicas tanto abertas, para atendendo várias empresas, como a gente também tem as clínicas que atendem alguns planos de saúde, inclusive, e atendendo a empresas específicas. A atenção primária à saúde é aquela assistência continuada, centrada na pessoa. Aí você vai falar, mas todo atendimento é centrado na pessoa. É que o continuado é o grande diferencial da clínica de atenção primária à saúde, porque lá a gente olha a pessoa integralmente. Então, já que nós estamos falando de saúde nas empresas, né, vamos pensar um colaborador. As empresas hoje, elas oferecem um plano de saúde, então elas já têm uma condição, a pessoa vai lá no médico que precisa, vai no especialista, atendeu um, não deu certo, vai em outro e fica naquela ciranda, né, vamos dizer assim. E na atenção primária à saúde, você tem o médico de família, que acompanha então aquele colaborador ou familiar, acompanha aquela pessoa e entende tudo da saúde daquela pessoa. Então, em qualquer necessidade de saúde, seja física ou emocional, a pessoa busca ali na sua referência com aquele médico de família. Esse é um modelo que já existe há alguns anos em outros países, é a base do SUS, inclusive, nós temos os médicos de família no SUS, e dentro das nossas clínicas, a gente segue então esse modelo da coordenação, que é a pessoa foi à clínica de atenção primária, passou ali pelo enfermeiro de família, nós temos um concierge que acompanha toda a necessidade. Então, o médico, ele foi ao médico de família, resolveu ali o problema dele, ou se houve uma necessidade de mais exames ou encaminhamento para um especialista, é feito todo esse monitoramento. Então, essa pessoa, ela não fica sozinha para resolver onde que eu vou encontrar. O médico me encaminhou para um neurologista. E aí eu tenho uma amiga que fala, eu começo a gincana, né, de encontrar esse neurologista, quem me encaminha, quem não encaminha. Não. Dentro da clínica já é direcionado um encaminhamento para quem é um médico de referência nesse assunto. E o médico de família, na verdade, toda a clínica
né? Porque nós temos o concierge, o enfermeiro, o médico, toda a clínica acompanha a trajetória desse paciente também na rede externa à clínica. Então, a clínica faz todo o atendimento primário, o atendimento secundário e terciário de especialista, exames ou hospitais é feito em outra rede. Só que o médico de família, ele acompanha. Então, se você foi a esse neurologista, você vai com uma referência do médico de família. Então, você vai encaminhado e explicando toda a sua necessidade e você volta ao seu médico de família para dizer como foi, o que aconteceu. Então, o médico faz toda a coordenação, a clínica faz toda essa coordenação. E isso é um diferencial muito grande. Então, isso é a assistência continuada centrada na pessoa. É o grande diferencial da clínica. Nossa, maravilhoso. E aí, dentro da atenção primária, então, tem os ambulatórios e tem as clínicas que são padrões. Qual que é a diferença, assim, né? Bom, nós temos a clínica de atenção primária à saúde que funciona desse jeito que eu falei, né? Então, tem lá o médico de família e nas outras clínicas você pode ter vários especialistas que você faz o atendimento pontual. Então, nada contra, né? Pelo contrário, a própria clínica de atenção primária, ela encaminha ao especialista, mas ela vai encaminhar quando necessário, porque às vezes você não precisa de estar andando de consultório em consultório até achar a solução para o seu problema. Não sei, eu pensei um exemplo aqui, eu estou com uma dor de cabeça. A sua dor de cabeça, ela pode ter N motivos. Ela pode ser desde um problema estomacal, neurológico, uma questão da coluna. Então, para qual especialista que você vai? E aí a gente começa a andar dentro da rede. Isso para as empresas aumenta enormemente o custo, porque esse é o nosso segundo maior custo com pessoas, é o custo com saúde. Sim. O maior custo, primeiro a folha, depois saúde. Então, as pessoas saem rodando sem contar o tempo que ela vai demorar para resolver o problema dela. Então, com o médico de família, ele te entende, primeiro que ele já está te acompanhando. Chegou na hora de fazer determinado exame, você vai ser convidada a ir à clínica. Você não vai passar o tempo. Você está na hora de um Papa Nicolau para as mulheres, está na hora de um exame de mama, né? Nós estamos encerrando hoje o Outubro Rosa. Sim. Você vai ser convidada a fazer, está na hora da sua mamografia, porque pelo seu histórico de saúde você precisa fazer com tal idade, ou dentro do screening, pelo momento de vida que você está, você precisa fazer determinado exame. Então, você é lembrado do cuidado que você tem que ter com você mesmo. Que máximo. E como que funciona o modelo de APS digital? A APS digital, ela é a APS, essa APS que nós estamos falando, só que num formato digital. Então, você precisou de um médico, você vai fazer o acionamento à distância. Então, Sim. a gente de uma clínica, a gente pode atender todo o Brasil, por exemplo, até alguma pessoa fora mesmo do Brasil. Então, você não tem a questão geográfica que impede. E pelo atendimento digital ali de uma telemedicina, o médico identifica se é necessário que essa pessoa vá ao pronto atendimento, ou se ela vá a um especialista, ou se ele consegue resolver. Todos os nossos médicos, eles têm a certificação digital, então eles emitem consultas, pedidos de exame, tudo que for necessário que ele consiga resolver naquela consulta. É claro que pode ter uma necessidade de uma avaliação física, e aí o médico também tem esse compromisso de fazer o encaminhamento com todo o cuidado necessário. E essa pessoa também ela é acompanhada ao longo da vida dela, em toda a trajetória dela. Na empresa, a vida social é considerada, nível de estresse, o histórico familiar que ela tem, a questão hereditária, tudo, aquele médico, ele concentra todas as informações. A pessoa não é vista como uma parte que sofre, né? Você não tem um pedaço que sofre daquele corpo, não. É essa pessoa integral, corpo, mente, né? Então ele é todo... E no digital funciona da mesma forma, Lu. Só que tem a facilidade, e aí para as empresas isso é um ganho imenso, porque dependendo do que você sente ali, você não precisa se deslocar para ir ao médico e demorar 2, 3 horas para retornar. Legal. E mais do que isso, você dependendo do seu sintoma, você não precisa se expor a outros riscos num pronto atendimento, que também aumentam a conta do plano de saúde. Então, pelo cuidado digital, a APS digital ela consegue fazer toda essa coordenação do cuidado, só que de uma forma remota.
né? Nossa, esse acolhimento é tão importante, né? A gente vê hoje as empresas muito preocupadas com números, né? Sim. E por trás de números existem pessoas, como a gente tem falado aqui, né? Eu até falo sempre no Empreenda a Vida, né? Quando fala de humanizar, as pessoas se perguntam por que humanizar se a gente já está falando de humanos, né? De gente. Mas o digital trouxe muito essa questão da distância, né? A gente vinha conversando aqui nos bastidores como esse reencontro, né? Deixa até um friozinho na barriga, assim, quando a gente está no ao vivo e a gente está conversando, né? Então tem benefícios, né? De a gente estar numa empresa, a gente ouvindo ela falar, né, Lu, esse acolhimento dá vontade de estar lá junto e fazer parte da empresa e saber que é uma empresa que cuida, que está cuidando de mim, né? E automaticamente, se eu estou bem, eu também vou dar esse retorno, né? Então, eu queria aproveitar, Cláudia, de perguntar qual que é o benefício para o colaborador, né, ter esse APS, né, essa possibilidade de cuidados dentro da empresa. Qual que é o maior benefício, né? Bom, primeiro convido vocês a conhecer a nossa clínica de atenção primária aqui, que funciona na Emílio Blum, no centro de Florianópolis, e que atende particular, atende diversos convênios, então estão super convidadas, vai ser um prazer recebê-las lá e conhecerem de perto um pouco disso, né, de como funciona. Para o colaborador, tanto no físico quanto no digital, ela tem ganhos imensos, porque a pessoa ela fica mais segura de que ela de fato está sendo cuidada integralmente. Ela fica mais tranquila por saber que todo encaminhamento já é direcionado para um especialista tecnicamente bem conceituado, porque quando a gente está procurando um especialista, a gente conversa com os amigos. Os amigos muitas vezes têm uma referência de simpatia do médico, de empatia de um médico. Isso é super importante, não estou dizendo que não seja. Aliás, o médico de família, esse também é um dos diferenciais, eles são muito acolhedores. Você falou do acolhimento, eles são muito acolhedores porque eles têm um olhar integral para você mesmo, 100% estão ali te percebendo. Então, às vezes, eles cuidam sem a gente nem saber que a gente precisava daquele cuidado, ele já identificou. Então, essa segurança que o colaborador tem, isso é refletido para a própria empresa, Sim, porque ele trabalha consegue. mais seguro e ele trabalha com mais vinculação com aquela empresa, ele tem um maior engajamento. Então, a gente sempre fala na ASCA assim, que as pessoas saudáveis são mais felizes, produzem mais e melhor. Nossa, porque é a mais pura verdade. E com a APS, isso fica mais palpável. Como eu falei, quantas vezes quem está aqui nos ouvindo, quantas vezes não passou a data de um exame, a data de um periódico, de um exame preventivo, né, para nós mulheres. E na clínica, com a clínica de APS, isso não acontece. Como passar. Não tem como passar. Meninas, nós estamos quase indo para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais pergunta para a Cláudia. Desde já quero agradecer o pessoal em casa que está nos acompanhando, agradecer ao pessoal que está nos acompanhando também pelo Facebook e já já nós voltaremos com mais perguntas. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue.
Voltamos e já quero agradecer aqui os nossos parceiros, quero dar as boas-vindas ao nosso novo parceiro aí, patrocinador desse programa, que é a Elegância Design e Iluminação. Eles atendem a Palhoça, são fabricação própria, atende com pendentes, plafon, spot, LED, lustres maravilhosos, inclusive está passando aí algumas imagens lá da loja. Vocês que desejam comprar aí pendentes, lustre, entre outros. E também, gente, eles são design. Se você pensou naquele lustre maravilhoso, naquele design e não sabe onde encontrar, eles fabricam para você. Quero aqui agradecer a loja maravilhosa Elegância Design e Iluminação. Uma loja linda, maravilhosa, que fica localizada em Palhoça. Muito obrigada pela parceria de vocês. Também quero agradecer aqui a loja Estilo Kids, lá do Madrid, que fica localizado bem no centrinho do Madrid, ali não tem erro. A loja ela atende do 0 aos 16 anos e a partir de R$500 você pode parcelar em até 8 vezes. E agora vamos voltar aqui com mais bate-papo. Agora no quadro Empreenda a Vida, agora não, né? Na continuidade do quadro Empreenda a Vida, a gente veio conversando aqui sobre saúde. E dentro das nossas mentorias, a gente sempre fala da importância de cuidar da pessoa e do negócio. Os dois não andam juntos, né? No outro quadro a gente também falou, né? Não somos duas pessoas. Não dá pra gente chegar na empresa, desvestir quem a gente é na família, em casa e ser o empresário ou ser o funcionário daquele local, né? A gente leva junto todo o nosso ser, inclusive a nossa saúde, e por isso a importância de falar sobre isso. Nós já falamos sobre inteligência emocional no outro programa e dando continuidade a gente está falando sobre saúde, a saúde que é tão importante e que principalmente a saúde mental tem sido aí bastante trabalhada também dentro das empresas, né? A gente está aqui com a ASC representando a Cláudia, a nossa diretora de Gente e Gestão, adoro falar isso, porque eu gosto muito de empresas que cuidam de gente e no primeiro quadro ela já falou sobre esse acolhimento, né? E aí veio uma pergunta aqui que fala então sobre, e para a empresa, qual a grande mudança no modelo de assistência de saúde aos colaboradores, né? Bom, eu acho que uma coisa assim, primeiro você começou a falar, eu também acho super chique falar gente de gestão, primeiro que eu queria falar, eu acho porque de verdade casa o cuidado com a pessoa e o cuidado com a pessoa naquele ambiente. Então a gente consegue organizar melhor e saúde é um ponto primordial. Você não consegue fazer nada se não está com saúde, né? Você não consegue cuidar do seu ambiente de trabalho, das coisas que você precisa realizar no trabalho, se você não estiver bem. E aí, quando você estava falando da questão emocional, você acabou falando, né, que é integral, esse é um dos grandes ganhos também que a gente tem. Nas clínicas de atenção primária, dentro do modelo de atenção primária à saúde, eu falei do médico, do enfermeiro, nas clínicas da ASC a gente tem o concierge de saúde, que é aquela pessoa que te ajuda a marcar um exame, a encontrar o horário que você precisa. Ele te liga para saber se você foi ao especialista que o médico tinha recomendado, para saber se você já realizou o exame, se já está com o resultado para mandar para o médico. Então, a gente é mimado, vamos dizer assim, né, o colaborador. Então, eu acho que esse é um dos ganhos para a empresa. Mas quando você falou de saúde mental, hoje então, especialmente, né, e a gente está vendo o boom da saúde mental surgindo aí, as pessoas com dificuldades em relação a esse tema. E acho que também as pessoas começaram a se permitir falar a respeito. Na clínica de atenção primária, a gente tem psicólogo, então a gente pode ter, né, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, de acordo com a população atendida. Então, esse é um desenho de perfil do colaborador ali para a gente entender qual o melhor formato dessa clínica. E nesse quesito, é super importante para a gente na empresa saber que o colaborador ele vai ser encaminhado para o psicólogo, se necessário, e ele vai ser encaminhado. E ele ser encaminhado para esse psicólogo pode ser uma coisa rápida, um atendimento pontual necessário, como pode ser um atendimento, uma psicoterapia, né? E aí, então ele pode ser atendido uma vez, ou ele pode ser atendido dentro de um plano de tratamento. E o médico, o enfermeiro, as pessoas que atendem esse profissional, eles também funcionam coordenadamente.
Então não corre o risco da pessoa ter tido uma situação que ela relatou no médico, mas isso não foi cuidado lá com o psicólogo ou vice-versa. Isso tudo dentro do sigilo médico. Então, eu como RH de uma empresa, eu lá como gerente de gestão da ASC, eu não tenho informação do que é tratado, o que o colaborador tem. O único momento que eu sei o que ele de fato teve de problema de saúde, quando ele apresenta um atestado e que ele autorizou o CID. Se ele não autorizou, nem essa informação eu vou ter. Mas lá no fim do mês, vamos dizer assim, ou dentro do período acordado, a empresa recebe toda a informação de como que aquela população foi cuidada durante aquele mês. Então, quais os principais motivos de afastamento? Aí, ao fim de um período de 12 meses, a gente tem todo o histórico. Então, nesses 12 meses, quais foram os principais motivos de afastamento? E isso me possibilita, porque aí você perguntou qual que é o ganho para a empresa. Sim. Isso me possibilita, enquanto RH, pensar em ações para eu tratar, para eu complementar. Então, se o maior motivo de afastamento é alguma coisa relacionada à saúde mental, a gente vai entrar junto com o programa de saúde mental, por exemplo, que lá na ASC nós temos também um intensivo maior do que só lá na APS. Ou eu posso pensar palestras se eu tenho um volume grande de fumantes, ou a gente pode pensar, sei lá, estou aqui imaginando 1000 hipóteses, mas o problema maior são problemas respiratórios, isso nos ajuda junto com a saúde ocupacional a pensar o que tem nesse ambiente físico que pode estar proporcionando alguma crise aqui de alergia, sei lá, e que está desencadeando um problema maior. Então, para mim, o grande ganho da atenção primária à saúde com a empresa é que a coordenação do cuidado, ela não fica só na clínica, ela compõe junto com a empresa e aí você pensa ações de saúde. É uma extensão. Porque é muito comum a gente, como RH, pensar 1000 coisas para clima, para saúde. Tá todo mundo falando de saúde mental, vou contratar um produto aqui de saúde mental, vou fazer... Não, ali com a clínica de atenção primária, o programa que eu pensar é o programa de fato necessário para a minha população assistida, vamos dizer assim. Sim. Então, fica mais assertivo. Então, até o gasto, né, vamos falar, o investimento, ele é direcionado. Sim. Então, o retorno é muito maior nesse sentido. Muito interessante. E por que você acredita que uma empresa deve repensar o seu modelo de cuidados de saúde para o colaborador? Bom, primeiro que o modelo que está aí posto, ele é muito caro. Porque a gente faz 1000 coisas esperando resultados. Então, eu vou fazendo. Eu trabalho com a RH há 30 anos, vai fazer agora já 30 anos. Então, eu já participei de N ações. Assim, a gente já fez ação, igual eu falei, antitabagismo, nutricionista dentro da empresa, psicólogo dentro da empresa, fisioterapeuta dentro da empresa. Só que ações que o RH ouviu alguém reclamar, fez uma pesquisa rasa ali de clima, e na pesquisa de clima tem uma queixa, e a gente corre e faz alguma coisa. Super bem-vindo, porque tudo que a gente fizer para o colaborador vai ser uma forma de cuidado. Isso não tem nem o que discutir. Mas para a empresa, se ela muda esse modelo, ela faz o que é necessário para aquela população. Ela não faz o que veio num pacote. Né? Então, hoje, a gente faz esse desenho de perfil da população, a gente entende naquela empresa qual que é a principal demanda. Se é uma fábrica, é um problema ergonômico, ou se é uma fábrica, tem um problema ali de manuseio das máquinas, então vai ter algum problema ortopédico. Se é um escritório, é um problema ergonômico. Como eu falei, se é no modelo híbrido, home office, tem uma questão de saúde mental. O que leva qual que é a maior dor de saúde daquela população? E aí os programas de saúde, eles são estruturados para aquela realidade. É exatamente o que o médico faz quando ele te escuta. Ele não, se fosse assim, a gente podia comprar qualquer medicamento. Quando eu dei o exemplo da dor de cabeça, né? Não, se a dor de cabeça for do estômago, não vai adiantar tomar um remédio para o fígado, por exemplo. Então eu tenho que tomar para o que eu preciso. Tem que então, realmente o problema. Exato. E não mascarar. Exato. Né? Então a gente não fica fazendo muita coisa, a gente faz o que é direcionado. Com isso, tem uma redução nos investimentos, então os custos com saúde, eles são menores e mais direcionados, então eles geram mais saúde. Sim. Então eu gasto menos com mais resultado.
E tendo resultado, automaticamente a empresa vai estar satisfeita com aquele funcionário, porque ele vai trazer retorno para a empresa. Aí o retorno, menor absenteísmo, melhor clima de trabalho, maior produtividade, maior alegria e felicidade no trabalho desse colaborador. E também as contratações, né? Porque eu acredito que a maior dor das empresas hoje é os contratos. Ah, não deu certo com um, tem que estar contratando outra pessoa, treinando outras pessoas. Então, você cuidando daquele profissional que você já tem, automaticamente você vai estar segurando aquele profissional na casa também. E com isso, diminuindo os custos. Verdade. E quando é direcionado, né? Como a Cláudia falou, às vezes a pessoa fica mexendo no efeito, né? E não vê a causa. E aí acaba querendo tratar algo que nem existe de repente dentro da empresa, mas porque está na moda, alguém falou sobre saúde mental, tá todo mundo bem lá e ele está dando palestra sobre mentalidade, né? Exato. Então, assim, o que eu encontro muito, né, nas mentorias do Empreenda a Vida é exatamente isso. E às vezes também o gestor não se vê, não se coloca, né, naquilo que ele mesmo propõe. Por exemplo, às vezes faz lá um treinamento de coaching para todos os funcionários, mas ele mesmo não está disposto e nem flexível a gerar mudança. Então, todo mundo aprende várias coisas, identifica o que precisa mudar, quando leva para a gestão, essa gestão não muda porque não se vê e não se coloca, né, nesse meio de mudança. A APS, assim, para as empresas, ela precisa ser algo grande, precisa ser para empresas grandes ou, né, como que isso é aplicável hoje, Cláudia? Na verdade, pode ser para empresas pequenas, médias e grandes, gigantes. Então, a gente pode ter APS dentro da empresa, a gente pode ter APS física, eu estou dizendo, para um pool de empresas, como a gente pode ter APS digital para você que tem 5, 10 colaboradores. Muito bom. Cláudia, quero agradecer a sua presença aqui no programa, estamos chegando ao final desse bloco. Já vamos receber aqui a Patrícia Santos também. E eu gostaria que você deixasse aí para o pessoal como que eles fazem para entrar em contato. Bom, aí então eu vou convidar, a gente está nas redes sociais, Ask nas redes, estamos em todas as redes sociais, ou no nosso site, ask.com.br, que nós vamos ter um prazer em recebê-los, em explicar, em detalhar, em tudo que a gente puder apoiar a sua empresa. Muito obrigada pela sua participação e o programa Lu Rodrigues está de portas abertas para você. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Vai lá conhecer também, né, Lu? Isso! Nós estamos indo para o intervalo comercial e voltamos já com mais bate-papo com a Patrícia Santos. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosk e doe sangue. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site,
desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Primer através da sua Smart TV. Voltamos com mais bate-papo nesse programa maravilhoso, que hoje nós estamos com o quadro Empreenda a Vida. Mas antes quero agradecer aqui mais alguns parceiros, mandar um abraço lá para Diana Bittencourt, ela que é Leste Design, está com 2 unidades no Nova Palhoça e também na Barra do Aririú. E você que deseja ser essa profissional de Leste Design, ela ali ministra cursos. É só entrar em contato com a Diana Bittencourt. E muito obrigada por sua parceria. Quero agradecer aqui também o espaço da Nani Sanson, ela que é cabeleireira, tem um espaço lindo ali no Madrid e é responsável aí pelos cuidados com os meus cabelos. Muito obrigada, Nani Sanson, pela sua parceria. Também Juliana Gomes Shoes, ela que é responsável aí por todos os meus calçados maravilhosos. Se você não conhece essa marca linda, fica aí a minha dica. Todos os meus calçados é Juliana Gomes Shoes. E ela atende aí por catálogo, mas olha só, gente, hoje eu estou com esse sapato lindo aqui, verde bandeira, e ela atende ali por catálogo, 10, 15 dias já chega na sua casa e tem mais de 600 modelos. E eu tenho certeza que algum modelo você vai gostar, desde rasteirinha, tênis, enfim. Meninas, é só entrar em contato com a Juliana Gomes Shoes. E vamos agora falar com essas maravilhosas. Já quero aqui dar boas-vindas à Patrícia. É um prazer ter você aqui. Obrigada, Lu. Paty, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Empreenda a Vida. A gente estava falando com a Cláudia, né, sobre essa importância de ter a saúde na empresa, e isso pode ser colocado de várias formas, né? E a ASC é especialista em ajudar, em contribuir com o empresário e com os funcionários, né? Porque, na verdade, o CNPJ e o CPF andam juntos. A gente gostaria que você pudesse se apresentar, então, falar um pouquinho da sua função lá na ASC. A gente estava aqui comentando nos bastidores que as mulheres dominam, né, na empresa. Então, gostaria que você falasse um pouquinho da sua função como diretora e o que essa contribuição aí tem com a saúde nas nossas empresas, né? Ah, legal. Super obrigada aí pelo convite, de a gente poder estar aqui falando um pouquinho da ASC, né, do serviço que a gente presta. E você trouxe, né, um link que é muito importante mesmo, porque é a visão do empresário, mas também tem a visão, né, do colaborador, do quanto a gente procura aí juntar essas duas pontas para poder aí ter mais saúde nas empresas. Então, eu sou diretora de operações em saúde na ASC e de relacionamento com os clientes. Eu atuo na área de gestão em saúde também já há 24 anos. Eu sou uma apaixonada por saúde, né, por gestão em saúde e principalmente por atenção primária à saúde, que é o tema hoje que a gente está falando aqui, porque eu acredito muito nesse modelo, né? Ele traz muita sustentabilidade para a saúde como um todo. Assim, hoje a gente vê que as pessoas realmente, né, às vezes não conseguem ter o acesso necessário, enfim. Então, empresas como a ASC vêm para poder fazer essa ponte aí, facilitar isso, seja para o empresário, seja para o colaborador. Muito bacana. Ô Patrícia, quais os resultados que os clientes da ASC já alcançaram com a APS? Se você puder trazer alguns dados para a gente. Ah, legal. Então, a gente olhando assim para dados, quando a gente opera um serviço de saúde, quem nos contrata quer saber, né? Ela quer realmente os indicadores de controle para saber o que a gente está oferecendo, se realmente está tendo o impacto necessário. Tem um lado financeiro, que depois a gente pode falar aí um pouquinho mais sobre os dados financeiros, mas tem alguns indicadores assim que eles são chaves quando a gente fala de APS, que é, por exemplo, a atenção primária à saúde, ela tem a possibilidade de resolver 80% dos casos das pessoas que são atendidas lá. Então, você, né, para e pensa, assim, porque a formação do médico de família e da equipe de saúde de família, ela é muito abrangente. Então, realmente possibilita aí que 80% dos casos sejam resolvidos, tratados e acompanhados dentro da própria clínica de APS. E 20% só encaminha para a rede secundária e terciária,
que ela é necessária, né? A Cláudia falou um pouco a respeito disso, assim, a APS ela também não vive sozinha, a gente precisa dos especialistas, precisa dos hospitais, então o que a gente faz é organizar essa utilização. Tem um outro dado que também é muito importante. Hoje os serviços que regulamentam, né, a saúde suplementar, que é a saúde que opera os planos de saúde, ela tem um dado que diz que em cada consulta, em média, os médicos, né, prescrevem 5,7 exames. E dentro da PS a gente consegue chegar no máximo a 3, 2,9 tem sido assim o nosso pico. Então, quando você coloca isso na ponta do lápis, né, isso realmente contribui financeiramente e também com a exposição das pessoas ao risco, porque hoje a gente não pode esquecer que um serviço radiológico ele pode trazer, né, assim, quanto menos as pessoas tiverem que se expor à radiação, melhor para a saúde delas. Então, a gente consegue conduzir melhor a utilização da saúde das pessoas. Tem um outro dado que eu gosto muito também, que é o quanto a gente consegue manter as pessoas saudáveis. Então, hoje, quando a gente faz, né, uma estratificação da população e olha, sempre vai ter, né? Hoje no Brasil 40% das pessoas têm doença crônica. Então, se a gente consegue manter as pessoas que têm doença crônica, que é uma coisa que ela não vai deixar de ter, um diabético, um hipertenso, ele não vai deixar de ter. O que a gente precisa é ajudá-lo a viver bem com essa doença que já está instalada. Trazer qualidade de vida. Isso. E é um indicador que a gente persegue também, dentro das pessoas que a gente cuida, o menos possível que fiquem nessa condição descompensado, né, que é o crônico descompensado, que é aquela pessoa que não se cuida, que não faz, né, o acompanhamento necessário. Aí 15% é o que a gente busca também das pessoas que têm doença crônica, mas que elas conseguem ficar compensadas, cuidadas, e aí em média de 80% das pessoas saudáveis. Então esses são indicadores assim muito importantes para a gente. Muito bom. O Empreenda Vida ele surgiu no meio da pandemia, né? Na verdade, quando a gente identificou que as empresas que sobreviviam, na verdade, eram as pessoas que tinham o controle emocional, a saúde, né, da mente e muito mais do que o financeiro. E isso foi algo que nos chamou a atenção e também para a carência das empresas de ter essa consultoria, de ter um acompanhamento, de ter um direcionamento, né? Então, a ASC, né, é um braço, né, da empresa, então, que vem auxiliar aí na saúde dos funcionários e isso tem sido muito importante, né, cada vez mais para as empresas. E aí, principalmente para os gestores, eu gosto de falar, né, porque geralmente a gente, como a gente falou com a Cláudia, né, a gente acaba mexendo no que está acontecendo naquele momento, mas não vê o histórico, né? Como que foi para vocês nesse período pandêmico, assim, né, esse controle ou essa busca das empresas de cuidarem dos funcionários, ainda que home office, né, e tendo toda a família junto também? Como que foi esse impacto também para vocês, né, lá na empresa em si? Olha, foi um desafio muito grande, né, porque ao mesmo tempo que a gente tinha que dar continuidade nos atendimentos, nos serviços que eles eram presenciais, a gente tinha também que conduzir a nossa equipe e conseguir com que eles fizessem o trabalho deles em casa. Paralelo a isso, teve o boom da saúde mental, né, onde aí muitas pessoas realmente precisaram desse tipo de atendimento, desse tipo de acompanhamento. Então foi um desafio grande, mas graças a Deus a gente conseguiu manter, né, as pessoas, porque a gente já acompanhava as pessoas e a forma que a gente acompanhava por telemonitoramento também, mas tinha muito presencial. Então a gente teve que fazer essa mudança e é possível, né? Tanto é que por isso a Cláudia falou um pouquinho, a gente está trazendo para o mercado a APS digital, porque é possível a gente ajudar as pessoas a cuidarem da sua saúde de forma remota, né? Porque o grande segredo é o acompanhamento e a condução dessas pessoas em busca da saúde. Então, surgiram aí na pandemia também, como você falou, Tati, a telemedicina, que veio para ficar, né? Hoje a gente está falando aqui da atenção primária à saúde, mas a ASC atua fortemente com a telemedicina, que é onde as pessoas conseguem ter o acesso, e esse é um dos atributos da atenção primária à saúde, a gente conseguir dar acesso para a pessoa.
seja ele presencial ou seja ele remoto. Então foram grandes desafios e que a ASC aí conseguiu também definir o nosso caminho, né? Ver exatamente onde que a gente queria atuar e está trazendo isso aí para o mercado fortemente. Quanto tempo que a ASC está atuando no mercado? A ASC é um bebezinho, a ASC é nova, né? Nós temos 2 anos de atuação. Então ela também começou próximo à pandemia, meio Começamos isso, foi logo ali no início e a gente definiu aí alguns caminhos durante esse período, né? No início a gente trabalhava mais exclusivamente voltado para operadoras de saúde, como um back-office, como, né, um serviço que as operadoras nos contratavam. Sim. Mas aí nós começamos a entender que as pessoas precisam, as empresas, as pequenas empresas, né, os empresários, eles precisam fornecer assistência e saúde para os seus colaboradores. Então, isso também foi um estalo que deu lá internamente, a gente avaliou, estudou bastante e aí começamos também a atender fortemente aí o mercado empresarial. E como que foi a adesão dos empresários em relação à ASC quando ela veio com essa cara nova atendendo nesse formato? Nós, acho que a gente esclarecer o que são esses serviços de saúde e esses benefícios é o ponto-chave, né? E hoje que a gente, esse espaço, aquilo que você está dando para a gente, né? E no programa também Empreende a Vida, tem sido fundamental para a gente poder explicar, né? O quanto é possível, porque muitas vezes um pequeno empresário, ele pode achar, não, eu não sou uma grande empresa, eu não tenho condições de fornecer algum benefício de saúde para os meus colaboradores. Isso é possível sim, né? Às vezes por valores que o que ele tem de retorno vai ser muito maior e considerando que o acesso à saúde, um benefício de saúde é um atrativo para quem busca aí se fidelizar a uma empresa, né? Hoje as pessoas escolhem muito as empresas onde elas querem trabalhar, né? Antigamente era diferente, mas hoje não, as pessoas escolhem, olha, eu quero trabalhar ali na empresa da Lu Rodrigues, porque ela oferece, né, tais benefícios de acordo com o propósito da empresa. Então, esses pontos todos, eles fazem com que as pessoas olhem mais para a saúde nesse sentido. Olha com outros olhos, né? Isso mesmo. Hoje de manhã eu estava fazendo meus exercícios, né? E eu até compartilhei nas redes sociais, saúde, família e trabalho, né? Não inverta a ordem. E realmente, né? Às vezes a gente acha, não, vou cuidar aqui da família, depois eu vejo a minha saúde. Vou fazer tal coisa no trabalho, né? Eu passo mais tempo no trabalho do que na saúde. E acaba que a sua própria saúde também fica de lado, né? Então, essa percepção, né, da ASC de trazer a saúde para dentro da empresa, ela veio, assim, de uma forma com muita excelência, né? E trazendo qualidade não importando o tamanho da empresa, né? Hoje o funcionário entra também, né? Quando a gente vai avaliar ali, a gente percebe que os funcionários, quando vão avaliar uma empresa para escolher o seu trabalho, principalmente essa nova geração, né, tá ali também a qualidade de vida que ele tem naquele trabalho, né? Porque ele tem essa percepção. Quem não cuida de ninguém, né? Exatamente. Se você não está bem, você não vai cuidar da tua família, você não vai cuidar bem do teu trabalho, você não vai ser produtivo. Exato. E aí, às vezes, as pessoas os gestores, né, estão mais ligados a treinamentos, né, treinamentos técnicos e a como vai fazer, aquilo vai gerar lucro para a empresa. Sim. E precisa também estar ligado a gente, né? O que a gente tem falado aqui desde o começo. Muito bom. Patrícia, nós temos mais perguntas para você. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Legal. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos.
Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosk e doe sangue. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Voltamos agradecendo mais alguns parceiros. Quero agradecer aqui a Escola de Oratória Vox to You, que fica localizado em Florianópolis. Se você deseja fazer curso de oratória, o lugar certo é a Vox to You em Florianópolis. Também quero agradecer aqui a Bárbara Fernandes, ela que atende no Madrid, trabalha aí com estética facial. Um abraço aí para Bárbara Fernandes, do Estúdio Bárbara Fernandes, lá do Madrid. Vamos agora retornar aqui com as meninas, com esse super bate-papo. É sempre um prazer ter o Empreende a Vida aqui. A Tati sempre trazendo empresários, assuntos que agrega para o nosso programa. Muito obrigada, Tati. Eu que agradeço a oportunidade também. Falar sobre pessoas é um grande prazer dentro do Empreende a Vida, porque a gente está o tempo todo lidando com essas pessoas, né? Desde quem gere uma empresa até quem trabalha dentro dela e faz a coisa acontecer. A intenção é a gente chegar no sucesso, e o sucesso também depende da saúde. A saúde da empresa e a saúde também dos seus funcionários, né? E é isso que a gente vem falando no quadro de hoje. E a gente tem, né, aqui a Patrícia conversando com a gente, que é uma das diretoras da ASC. E, Paty, o que eu vejo muito no Empreenda Vidas é, às vezes, empreendedores falando assim: ah, mas eu sou tão pequeno, mentoria não é para mim. Ah, não, mas eu só tenho uma lojinha, o moinha, né? Até se diminuindo de uma certa forma e se colocando fora de necessidades que são importantes, como a saúde, né? Então, surgiu a pergunta também, né, junto dos nossos espectadores: qual que é o perfil da empresa que é indicado, o modelo de cuidado do APS? Sendo uma empresa que tenha colaboradores e que essa empresa necessite, né, ter um bom rendimento profissional, que ela se preocupe realmente, né, com a saúde das pessoas, a questão do benefício que a gente falou antes, que é um atrativo. Hoje, o que o mercado busca, né? A gente busca pessoas competentes, produtivas, felizes, satisfeitas, né? A Cláudia trouxe uma fala antes muito voltada a isso. Então, e é isso que é o bacana, assim, do que a ASC está conseguindo trazer para o mercado, assim, serviços de saúde onde a pessoa, onde a empresa não precisa ser uma grande empresa, né? Ela tendo esse desejo de poder ter as pessoas mais saudáveis, trabalhando na empresa e contribuindo para isso com o seu resultado aí operacional, ela está apta, né, a ter aí algum serviço agregado. Por isso que dentro do nosso portfólio de produtos, hoje a gente falou aqui muito de clínica de APS, né, de atenção primária à saúde, mas a gente tem outros serviços que podem sim dar um acesso para as pessoas, né, e elas poderem ser cuidadas para isso. Então, não tem aí um perfil específico, né? Acho que todo mundo pode estar buscando isso, porque os resultados que o empresário pode ter, eles são muito agregadores, né? Só o fato de você ter pessoas saudáveis, e aí não tem, até a Lu falou antes, não tem aquela falta, as pessoas que ficam muito tempo afastadas porque realmente estão doentes, né? Não conseguem cuidar da sua saúde sozinhas, enfim. Então, tudo isso, quando você vai ver, traz assim, prejuízos, né, para o empresário. Sim. Porque ele tem que colocar outra pessoa no lugar, uma pessoa tem que fazer o trabalho de duas, enfim. Então, tem uma série aí de motivos que não são só estritamente financeiros, mas aí depois a gente pode falar um pouquinho, né, de alguns resultados financeiros aqui, que
fazem com que isso seja possível de ter, né, dependendo do porte da empresa. A ASC faz esse diagnóstico, assim, se a empresa não sabe quanto que ela está gastando com saúde, né? Como a Cláudia mesmo colocou sobre os planos de saúde, às vezes com exames, né? E aí tem coparticipação, então às vezes o custo dela é mais alto do que ter a própria EPS dentro da empresa, né? A ASC faz esse diagnóstico de custos e do quanto a gente pode melhorar com os... Ajudar a identificar, né? Identificar exato. aonde que está sendo o maior gap e qual também é o melhor serviço para aquela empresa. Então, isso a gente faz, a gente ajuda, assim, aos empresários. Tem também a questão, né, de quem hoje oferece plano de saúde. Muita gente não sabe, principalmente o colaborador, né, o empresário, todo ano ele é procurado pelo plano de saúde para reajustar de acordo com a utilização das pessoas, né, da sua empresa. E às vezes esse reajuste ele é muito alto. Então tem um dado que a gente acompanha que há alguns anos atrás 75% das empresas ofereciam plano de saúde. Hoje está caindo, está menos de 60%, em média de 60 e poucos por cento. Então aumentou e os empresários não têm condições realmente, né? Fica um custo muito alto. E quando a gente ajuda a gerir, né, ajuda ele a gerir isso, fica aí muito mais viável e até de identificar qual que é realmente, né, o melhor serviço de saúde aqui para minha equipe, né? Então acho que isso é um ponto aí que a gente também pode ajudá-los. Ô Patrícia, os resultados alcançados com a ASC, com os clientes de vocês. Hoje, quando você olha para esse cenário, embora vocês tenham aí 2 anos de mercado, como que é a satisfação para você hoje, olhando esse cenário, os resultados que vocês conseguem apresentar para os clientes? Hoje, contar um pouquinho para vocês aqui, hoje a ASC, nós temos 5 clínicas de APS no Brasil. Uma aqui em Florianópolis, que a Cláudia convidou vocês a nos visitarem, 2 em Uberlândia, uma em Curitiba, uma em Goiânia, estamos em fase de implantação em Salvador. Isso são as clínicas físicas, né? E aí, a partir do momento que a gente começa a atuar, o que o cliente quer ver? Ele quer ver realmente o retorno financeiro. Então, tem um dado que mais de 40 bilhões de reais no Brasil são desperdiçados em saúde, que é algo que não precisaria ter sido feito, foi feito em excesso, enfim. A gente, em dados recentes, a gente conseguiu aí salvar, que a gente chama, né, para os nossos clientes, em torno de 31% a 38% do que ele gastava antes com o serviço de saúde. Então, né, linkando ali com a fala que eu tive antes, né? Se é isso dentro de uma operadora de plano de saúde, você consegue diminuir, né? Consegue negociar, inclusive, até um valor diferenciado para os custos, né, de manter um plano de saúde. Então a gente consegue gerenciar mais de perto, não só a saúde das pessoas, qualidade de vida, que acho que esse é o principal ponto, mas também o lado financeiro, que é a sustentabilidade, né? A sustentabilidade tanto da empresa como a sustentabilidade do serviço de saúde como um todo, né? Então esses são aí alguns dados, né, que eu posso trazer aí para vocês. E já que a gente está falando em financeiro, né, todo mundo adorou ouvir aí os benefícios, né, gosta de saber o que isso traz para o crescimento até da própria empresa. Então, vou aproveitar e perguntar uma pergunta que veio aqui para a gente também. Paty, quais que são os impactos financeiros para a empresa ao adotar um APS? Para ela poder investir. Depende, né? Essa é uma pergunta que a resposta, inicialmente, ela vai ser depende, porque depende muito do que a gente falou. De quantas pessoas estão envolvidas, de qual é o serviço, de como que está a condição clínica, né, dessas pessoas. Então, a ASC, ela faz aí uma estratificação da carteira, mapeia aí os riscos, vê as pessoas que realmente... Como é que está, né, o cenário da saúde das pessoas naquele momento. Então, vai depender muito desses fatores, mas eu posso dizer para vocês que a gente procura, assim, ter realmente serviços que sejam acessíveis, né, a qualquer empresário que tenha esse desejo de oferecer.
e o que a gente se compromete é devolver em resultados, né? Eu trouxe ali um pouco antes para vocês os resultados financeiros, redução aí de 31% a 38% com custos, os resultados de saúde, quando eu falei antes que na APS as pessoas fazem até 3 exames por consulta e na saúde suplementar, enfim, até 6, dá para fazer uma conta, né? É metade do custo. Então, isso tudo a gente compartilha com os nossos clientes, a gente fica acompanhando e trabalhamos juntos até para ver quais são as melhores estratégias também para poder conduzir aquelas pessoas, né? Muito bom. Meninas, é muito importante falar sobre, como a Tati sempre fala, CPF e CNPJ caminham juntos, né? Então, cuidar das pessoas que trabalham com a gente, isso é muito importante. Eu gostaria que nós já estamos quase na reta final do nosso programa. Eu gostaria que a Patrícia falasse para as pessoas como que elas, mais uma vez, né, a Cláudia já tinha dito, como para frisar mesmo, como que eles podem adquirir esse trabalho, adquirir esse plano, essa forma com que vocês vêm apresentando, para conhecer também, porque às vezes a pessoa fala, mas vai que é caro, mas isso aí vai ser mais uma despesa. Como que eles fazem para entrar em contato para que você possa esclarecer para eles, mostrar, falar em valores, como você disse, é bem individualizado, eu acredito que seja por empresa, tamanho, enfim, né? Então, se você puder falar um pouquinho para a gente. Sim, falo sim. Eu só queria falar também um detalhe bem importante que eu não trouxe antes da nossa fala, que é o nível de satisfação das pessoas que são atendidas pela atenção primária à saúde. A gente mede isso também, né? Após cada atendimento, a gente mede aí o nível de satisfação de quem foi atendido e dentro de uma métrica NPS, que é uma métrica de mercado, a gente está na zona de excelência, a gente chega a 90 pontos aí de satisfação. Então, isso tudo fortalece muito mais, né, isso engaja as pessoas a quererem voltar e a serem realmente cuidadas, né, pela atenção primária à saúde. Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito da ASC, né, nós estamos aí no Instagram, através da @ASC nas redes, o nosso site www.asc.com.br. O nosso site a gente procura trazer um resumo de todos os nossos serviços. Você pode estar conversando lá com um dos nossa equipe de vendas, né, nossa equipe comercial, que pode sem compromisso fazer uma visita, fazer uma conversa, explicar um pouquinho mais, fazer essa análise de aonde que a empresa se encaixaria dentro dos serviços, em qual custo, enfim. A gente está aí aberto e esperando aí o contato de todos que tiverem esse interesse. Muito bacana. Quero desde já agradecer a tua presença aqui no programa também. Mais uma vez agradeço a Tati por esse quadro maravilhoso. Lembrando que uma vez por mês a Tati está aqui trazendo empreendedores para falar um pouquinho desse mundo do Empreenda a Vida, né, Tati? Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Lembrando que o Empreenda a Vida também está sempre à disposição para mentorias, palestras. E a nossa máxima lá no Empreenda a Vida não existe empresa de sucesso com empresário derrotado, né? E essa derrota, ela não está numa derrota financeira, né? Ou de uma empresa falir, mas sim de não saber gerir as pessoas e o seu próprio negócio. Então a gente agradece e não percam o nosso próximo quadro que vai falar sobre transição de carreira. Uau! Então, muito obrigada a todos vocês que estão em casa, obrigada às meninas por essa participação incrível, a Cláudia, a Patrícia e também a Tati, que vem aí fazendo esse diferencial dentro do programa Lu Rodrigues. Agradeço a todos que estão nos acompanhando no Facebook, lembrando que esse programa será reprisado amanhã e também ficará disponível aí no YouTube. Fiquem com Deus e até semana que vem.